Senador Fernando Bezerra, senador Álvaro Dias, no dia de hoje ainda repercute a nível nacional e até a nível internacional as manifestações desse fim de semana. Tivemos mobilizações, manifestações na sexta, tivemos também no sábado e tivemos, é inegável, a maior mobilização no domingo. Senhor presidente, quando perguntado sobre esse tema durante esse fim de semana, eu de pronto respondi, lembrando uma frase do inesquecível Nelson Mandela. Nelson Mandela, quando assume a presidência da África do Sul, foi fazer uma palestra, um discurso, num estádio lotado por líderes dos movimentos populares daquele país, logo após o fim do apartheid. E aí chegaram a ele uma série de reivindicações num papelzinho. E Nelson Mandela respondeu no meio do seu discurso: se querem que eu atenda às reivindicações de vocês, se mobilizem, voltem para as ruas, como fizeram na época em que derrubamos o apartheid e vocês me elegeram presidente da República. Façam mobilização, pressionem, digam o que querem, que a democracia é isso. É a liberdade de opinião, de expressão, de ir e vir, de fazer passeata, carreata, caminhada e colocando o seu ponto de vista. Assim, os sul-africanos fizeram. E Nelson Mandela pôde mostrar à elite daquele país, todo poderoso, que as ruas mostravam que havia um descontentamento, ou seja, os tambores voltaram a rufar. E aí Nelson Mandela acerta o caminho do seu governo, e foi o governo mais importante no aspecto social, político e econômico que a África do Sul teve. E só não se reelegeu porque não quis. Nelson Mandela, já próximo a 90 anos, mais de 80, saiu a caminhar pelo mundo a defender políticas de direitos humanos e, depois de Gandhi, eu diria, lembrando um herói mais recente que é ele, se tornou, pelo menos nesse século, o maior líder dos direitos humanos do planeta. Por isso que eu não vi com nenhuma preocupação as manifestações desse fim de semana, até porque, antes que ela acontecesse, eu já dizia, claro que ninguém vai gostar de ver quebra-quebra, né? Lambança, pancada, seja policial, seja manifestante, seja prisão, claro que ninguém gostaria, e praticamente não houve. Não houve na sexta, não houve no sábado e não houve no domingo. Agora, faixas mais ousadas, é natural. Ninguém vai chegar no meio da rua, aqui dentro do Senado, a gente às vezes inibe alguém colocar uma faixa que vem ofender o parlamento. Agora, no meio da rua, a rua é do povo, a praça é do povo. O cidadão tem direito de abrir a faixa que, na visão dele, é aquilo que ele acha mais adequado para o momento. O importante é que não houve violência. Os protestos foram feitos e aquelas faixas minoritárias acabam desaparecendo no volume maior de milhões de pessoas, não dá para negar. Se somarmos todos, é inegável. Cidades como a minha, de Caxias do Sul, 50 mil pessoas na praça. Não se via isso há muito tempo. Porto Alegre ultrapassou a 50 mil. O povo deu um recado. Os tambores voltaram a rufar. E os tambores rufaram para que o Congresso ouça, como dizia Ulisses Guimarães, a voz das ruas, que o lado de lá da rua, que o Executivo, a presidenta e seus ministros, ouça a batida do tambor, que o Supremo ouça a batida do tambor. É isso. Então, as propostas que vão na linha do combate à impunidade, correta. Do combate à corrupção, correta. Menos imposto, correta. Mais investimento em saúde, educação, habitação, enfim,
mais liberdade. É legítimo, tudo é legítimo. Que bom, né? Que na democracia que nós vivemos, nós podemos fazer isso. É bom lembrar que nos anos de chumbo, nós não podíamos fazer isso. Não poderia nem criticar quem fazia atos de corrupção. Não podia fazer passeatas de 50 mil, de 10 mil, de 5 mil. Não se podia se reunir num grêmio estudantil ou nos fundos de uma igreja, como nós reuníamos na época. Vossa Excelência, nesse tempo, eu sei que foi um lutador, como o Álvaro Dias, pela volta da democracia. Não há direitos humanos, eu que entrei falando aqui em direitos humanos, sem democracia. Não há liberdade sem democracia. Por isso que eu estou muito tranquilo. Acho que o povo deu o recado. E o povo percebeu que dentro dos novos tempos, via rede social, ele pode fazer isso. No momento que ele entender que tinha que fazer. E é assim mesmo. E vamos ter que ouvir. Eu falo com a maior tranquilidade, porque já na jornada de julho de 2013, eu tinha a mesma posição. Só que lá eu criticava o quebra-quebra, critiquei mesmo, e agora só posso elogiar o estilo da manifestação. Muito mais tranquila, mas não deixou de ter um peso até maior do que aquelas que faziam o quebra-quebra, inclusive em loja. Eu vi pequenos comerciantes na minha Porto Alegre, que os vidros quebrados, naquela época, lá atrás, hoje não. Não vi um incidente. Então, senhor presidente, eu queria comentar essa questão com a maior tranquilidade de entender que num país onde a democracia existe, que fatos como esse do fim de semana possam acontecer dentro da normalidade democrática e da tranquilidade das nossas consciências. Claro que nós temos que ter, sim, uma pauta positiva. Claro que percebi também que tem as duas MP, a 664 e a 665, elas unificaram os movimentos. Você vê movimentos da CUT dizendo não, pedindo a derrubada das duas MP que mexem no direito trabalhista e previdenciários. Você viu no sábado o MST com a mesma bandeira, como você viu domingo também essas bandeiras na rua, contra essas duas MP, que a maioria dos senadores e deputados já disseram que são contra. Olha, se o Congresso apresentou cerca de 800 emendas, 700 e poucas, eu digo cerca de 800 emendas, nós não temos 800 parlamentares, dá mais que uma emenda por parlamentar. Eu, casualmente, apresentei 47, porque alguém gostaria de apresentar, mas estava viajando, eu estava aqui, eu apresentei 47. Então é preciso que o governo saiba ter esse olhar respeitoso, humilde e, ao mesmo tempo, tendo a grandeza de notar e ver que por aí não dá. Com o MP que mexe em seguro-desemprego, na vida do pescador, na vida daquele trabalhador de 2 salários mínimos, que tem um 14º salário, no dinheirinho da viúva, se tem alguns problemas, seguro-desemprego, se tem alguns problemas de fiscalização, vamos aumentar a fiscalização e punir aqueles que estão fazendo atos indevidos, enfim, que estão na linha da fraude. Por isso, senhor presidente, que eu faço esse registro e não posso deixar, senhor presidente, que eu tenho pautado muito a minha vida aqui também, além desse mundo do trabalho, de aposentados, discriminados e direitos humanos, também na defesa do consumidor. Tive a alegria de, por 4 anos seguidos, ou 3 ou 4 anos seguidos, eu recebi o prêmio do Congresso em Foco em defesa do consumidor. E para não lembrar no dia de hoje, para lembrar que no dia de hoje, nós lembramos que ontem, 15 de março, data do meu aniversário, que fizemos um grande ato em Porto Alegre, claro, no local fechado, no alto nível, sem nenhum prejuízo para aqueles que faziam o movimento na rua. Tinha muita gente do Paraná, inclusive, lá ligado a Aéreos, que me comprometia a ir ao Paraná agora na próxima semana. No dia 15 de março, casualmente o dia que eu também nasci, é o Dia Internacional do Direito do Consumidor. Data escolhida porque em 1962, nesse mesmo dia, 15 de março,
o presidente dos Estados Unidos da América, John Kennedy, fez no Congresso norte-americano um emblemático discurso em que ele abordou o direito dos consumidores, falando com muito acerto que esse direito diz respeito a toda a sociedade. Em função do discurso histórico e inédito, entidades internacionais de defesa do consumidor instituíram a data comemorativa nesse dia. Seguindo a iniciativa internacional, instituiu-se entre nós o Dia Nacional do Consumidor mediante Lei 10.554 de 2002, a ser festejado na mesma data, 15. Eu tenho, senhor presidente, para mim, que as relações entre os direitos do consumidor são um dos pilares do conjunto de garantias e direitos que formam o que se convencionou chamar de cidadania e tem tudo a ver com direitos humanos. Da mesma forma que não há cidadãos em toda a extensão de nobreza que essa palavra invoca, sem que haja liberdade de expressar-se e atuar politicamente ou locomover-se sem embaraço, bem como ter todas as garantias e direitos libertários clássicos, tampouco há cidadãos sem que eles sejam assegurados o direito de adquirir bens e serviços de maneira segura, sem defeitos ocultos, recebendo informações precisas, sempre sabendo o que está comprando. Senhor presidente, o direito de consumo insere-se entre os ditos direitos econômicos e sociais. Senhor presidente, é bonito lembrar isso, acompanhar ao longo da história contemporânea a evolução de regimes políticos protetores da liberdade na direção de abarcar também o interesse de bem-estar material dos trabalhadores e de todo o nosso povo. Tudo isso, senhor presidente, tendo sido resultado de pressão, de muito suor, de muito empenho e muita luta das organizações de trabalhadores e associações de bairro, sindicatos, de donas de casa na defesa do consumidor. Em nossa Constituição, a defesa do consumidor está consagrada no rol de direitos individuais e coletivos, mais precisamente no inciso 32 do artigo 3º, do artigo 5º, que diz: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E também está inserido como um dos princípios gerais da atividade econômica, inciso 5º do artigo 170. Todavia, senhor presidente, não podemos deixar de trazer ao primeiro plano, no tratamento desse assunto, o motivo pelo qual os direitos e a defesa do consumidor atingiram tão espetacular e rápido desenvolvimento no Brasil, que é a existência de um trabalho feito pelo Congresso, o Código de Defesa do Consumidor. Senhor presidente, podia aqui falar dos órgãos de proteção do consumidor, os nossos conhecidos PROCONs, o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, em conjunto com os PROCONs, instituíram um arcabouço legal de defesa dos direitos de nossa gente. Nós temos no Brasil, todos sabemos disso, o fascínio das leis e das palavras escritas nos códigos. Já se apelidou essa ilusão de cultura de bacharéis, mas que elas são importantes. Se é difícil com ela, muito pior seria se não tivéssemos as leis. Senhor presidente, como se diz frequentemente no Brasil, esta lei pegou, essa não pegou. Com certeza, o Código de Defesa do Consumidor pegou. Senhor presidente, eu quero mais uma vez destacar os PROCONs, são essa primeira instância de caráter administrativo e não jurisdicional, organizada pelos poderes executivos dos estados, dos municípios, a qual o cidadão pode recorrer para defender o seu direito. Os PROCONs não podem tudo, mas podem muito. É uma experiência que está dando certo no nosso país. Na qualidade de órgão administrativo, os PROCONs, senhor presidente, estaduais e municipais, têm poderes legais para aplicar, inclusive, sanções administrativas, como multa e cassação de licença de estabelecimento dos fornecedores de produtos ou serviços que não obedeçam à legislação vigente, ou seja, que burlem, que trapaceiem os interesses daquele que comprou este ou aquele equipamento. Senhor presidente, é mais um registro
mas eu deixo aqui o meu pronunciamento na íntegra, que ele fala da importância do Código de Defesa do Consumidor, fala da importância do PROCON, fala da importância de sermos firmes na fiscalização, fala da importância de exigirmos sempre nota, seja no posto de gasolina, seja na lancheria, seja no comércio, enfim, em todos os lugares, para que essa fiscalização melhore a qualidade de vida de toda a nossa gente, principalmente em relação àquilo que ela compra. Por isso, nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor. Termino dizendo, senhor presidente, parabéns a esse dia, parabéns ao Código de Defesa do Consumidor, parabéns aos inúmeros PROCONs organizados em todo o país, parabéns às várias associações de defesa do consumidor da sociedade civil, como as organizações de donas de casa. Parabéns a todos nós, a toda a sociedade, porque somos todos consumidores e temos que festejar esse dia sempre cobrando, fiscalizando e exigindo qualidade em tudo aquilo que compramos. Parabéns aos fornecedores sérios, vendedores, fabricantes, prestadores de serviço que trabalham dia a dia para nos atender com qualidade. A esses também, nosso parabéns. Faço votos para que o avanço institucional que o Brasil já obteve nas relações de consumo seja estendido também a todas as áreas sociais. E, por fim, aqui eu termino, peço que Vossa Excelência considere na íntegra os meus dois pronunciamentos e que a gente proteste quanto for necessário, como eu iniciei aqui, mas sempre sabendo que ninguém inventou no mundo um sistema melhor que a democracia. Democracia, democracia, hoje e sempre, ditadura nunca mais, liberdade, liberdade, liberdade de vir, de ir, de protestar, abre as suas asas iluminadas sobre todos nós. Obrigado.